Olá! O tema do nosso grupo é mortalidade pelo vírus da imunodeficiência humana no município de São Paulo. Na introdução, nós trouxemos algumas definições importantes. A Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida, AIDS, é uma doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV. O vírus ele atinge o sistema imunológico do homem e destrói os glóbulos brancos do sangue, que são responsáveis pela defesa do organismo. Quando inicialmente diagnosticada no Brasil na década de 80, o quadro da doença ele foi restrito a grupos de risco, como homossexuais, hemofílicos e usuários de drogas. Mas com o passar do tempo, o perfil epidemiológico foi se modificando e atualmente ultrapassa o campo biológico. A AIDS, ela ainda hoje é considerada mundialmente um dos principais problemas de saúde pública, e daí a relevância do tema. Com o passar do tempo, houve uma transição epidemiológica e passou de doença aguda para uma infecção crônica. E isso se reflete na necessidade de uma atenção coordenada a longo prazo e na necessidade de realização de pesquisas e políticas direcionadas para a prevenção e tratamento da doença. No nosso trabalho, a gente pôde observar que o estado de São Paulo, desde o pico em 1995, quando registrou o recorde de 7.739 óbitos, desde então ele passou a registrar uma queda de 74% dos óbitos. Então, teve uma queda acentuada nos índices de mortalidade, apesar das condições socioeconômicas pouco privilegiadas da população. Vale destacar que a AIDS é uma doença que, sem um tratamento adequado, leva à imunossupressão progressiva. Por isso, é importante minimizar os seus sintomas e colaborar para promover a melhoria da qualidade de vida através do acompanhamento com bons profissionais e nutricionistas. O objetivo do presente trabalho é investigar e analisar os dados epidemiológicos sobre o coeficiente de mortalidade específica pela Síndrome da Imunodeficiência Humana no município de São Paulo. Além disso, apresentar qual o papel do profissional nutricionista no controle da doença. As tabelas foram geradas a partir dos dados apresentados pelo aplicativo Tabnet. Primeiro acessou-se o site do aplicativo, em seguida clicou-se em item mortalidade no município de São Paulo. Depois, no item mortalidade geral, exceto causas externas, de 2019 a 2022. Depois, na linha, o item selecionado foram os dados específicos do indicador a ser estudado, como o de mortalidade, por exemplo. Depois, na coluna, o ano do óbito, o conteúdo óbitos residentes, os períodos disponíveis de 2019 a 2021 e, posteriormente, o CID escolhido foi o CID geral da doença HIV. Posteriormente, clicou-se na geração da tabela geral e depois salvou-se em cópia como CSV para que tivéssemos os dados em Excel. Depois salvamos a tabela como coeficiente de mortalidade específica por HIV, segundo o indicador como sexo, raça e escolaridade no município de São Paulo, de 2019 a 2021. Para realizar este caminho, no Excel gerou-se a tabela com os dados de mortalidade por ano e indicador a ser estudado, inseriu-se os dados da população e depois gerou-se uma coluna extra com o coeficiente de mortalidade por comandos dentro das células de divisão e multiplicação que geraram a seguinte fórmula: número de casos de mortalidade da doença sobre a população indicada de acordo com o requisito, como sexo, subprefeitura e condição socioeconômica, por exemplo, e depois multiplicou-se por 100 mil habitantes. E assim obteve-se a tabela que estamos estudando neste trabalho. Os dados divulgados do coeficiente de mortalidade por subprefeitura do município de São Paulo, segundo a região de residência, indicam que a cidade de Ademar, Jabaquara, Vila Mariana e Vila Prudente apresentaram um aumento no coeficiente de mortalidade específica. Na cidade de Ademar, os coeficientes de mortalidade por HIV foram de 2,93 em 2019, 2,69 em 2020 e 3,34 em 2021, sendo que este último superou de diversos estados brasileiros. No ano de 2020, Jabaquara apresentou um aumento no número de mortes por HIV, possuindo um coeficiente de 5,23 óbitos para cada 100 mil habitantes, o que totalizou em um número superior ao de diversos estados e da própria média nacional, que ficou de 4 por 100 mil habitantes.
Em 2021, com o aumento do número de mortes nessa mesma região, o coeficiente subiu para 6. A Vila Mariana, apesar de estar entre as que mais apresentam aumento em seu coeficiente, somente em 2021 apresentou um maior que o do Brasil. A região Vila Prudente teve em 2019 um coeficiente de 2,8 óbitos por 100 mil habitantes, mas com o aumento do número de mortes, em 2020 esse número subiu para 4,85. No quesito da faixa etária, nos anos de 2019 e 2020, enquanto o município de São Paulo sinalizou um aumento progressivo na mortalidade de pessoas entre 20 e 24, 60 e 64 e 65 e 69 anos, dados do país mostraram que, de 20 e 24 anos, os números continuaram estáveis e para pessoas acima de 60 anos, os óbitos aumentaram em 93 casos. Nas faixas etárias de 25 a 29, 50 a 54, 55 a 59 anos, dados do município mostraram uma diminuição progressiva na mortalidade, não tão similar ao que é visto nos dados da nação. No país, em 2020, a morte entre jovens de 25 a 29 anos aumentou em 30 vítimas, assim como a morte de adultos de 55 a 59 anos, que aumentou em 61 vítimas. Houve também a redução de 84 mortes em 2020 na faixa etária dos 50 a 54 anos. Dados de mortalidade específica por AIDS, segundo o sexo, tanto no Brasil quanto no município de São Paulo, indicam uma maior incidência de óbitos em pessoas do sexo masculino, tendo mais da metade quando comparado com óbitos do sexo feminino. No Brasil, por 100 mil habitantes, em 2019, tivemos 7.145 mortes do sexo masculino e 3.542 do sexo feminino, enquanto em São Paulo a porcentagem foi de cerca de 69% e 31% dos sexos masculino e feminino, respectivamente. Em 2020, tanto os números de óbito masculino quanto feminino diminuíram, apesar de continuarem com números similares. Os resultados foram de 7.106 vítimas do sexo masculino e 3.310 do sexo feminino. No município de São Paulo, o número de óbitos do sexo masculino aumentou cerca de 5%, enquanto o feminino reduziu praticamente a mesma porcentagem. O percentual de óbito por AIDS, segundo Raça e Cor, no Brasil, em 2019, é composto por 47,3% da população parda, seguida de 37,7% da população branca, 14,5% da população preta e 0,3% da amarela indígena. Relacionando com os dados obtidos no município de São Paulo, pode-se observar que cerca de 30% da população parda estava em São Paulo, da mesma maneira que mais de 50% da população branca, 14% da população preta e 0,71% dos 0,3% da população amarela também vieram a óbito no município de São Paulo. Em 2020, os números se mantiveram praticamente estáveis. As porcentagens de óbito no Brasil foram 47% da população parda, 27,6% da branca, 14% da preta e 0,3% da amarela indígena. No município de São Paulo, por sua vez, registrou cerca de 25% dos 47% dos óbitos da população parda, assim como 48% dos brancos, 14,6% dos pretos e 0,34% dos amarelos. Sobre dados de óbitos por escolaridade, analisando os dados do Boletim Epidemiológico de HIV e AIDS no Brasil, a porcentagem de óbitos considerando escolaridade com ensino fundamental completo de 2019 a 2021 é de 7,7% em comparação a 30,6% em São Paulo. Ainda sobre o mesmo período, o número de óbitos por HIV no Brasil, considerando o grupo de escolaridade até a quarta série do ensino fundamental, mostra 3,7% contra 14,32% em São Paulo. Outro dado relevante para comparação sobre o mesmo período está em relação ao grupo que tem formação superior. Enquanto em todo o Brasil o número de óbitos neste grupo é de 9,2%, em São Paulo é de 12,72%. O grupo de pessoas que vieram a óbito classificados como analfabetos em São Paulo representa 2,5% do total de óbitos por período. A diferença em relação a esse grupo é menor quando comparados aos números nacionais, que equivalem a 1,88%. A análise de óbitos por escolaridade, tanto no município de São Paulo quanto no Brasil, apresenta uma classificação de escolaridade ignorado também, representando números em porcentagens similares, sendo 8,88% no Brasil e 8,41% em São Paulo. É possível notar, por fim, que do ano de 2019 para o ano de 2020 houve uma queda no número total de óbitos por HIV/AIDS no Brasil de 27,5%,
enquanto que no município de São Paulo a diferença também em queda, no mesmo período, foi de apenas 4%. O papel do nutricionista é ressaltar a segurança alimentar e nutricional para a manutenção da qualidade de vida do imunossuprimido e também ampliar a percepção do conjunto de vulnerabilidades a que ele possa ser exposto. No atendimento deve ser feita uma abordagem interdisciplinar, uma vez que diversos fatores podem modificar o quadro da expectativa da evolução clínica do portador do vírus. Esses fatores podem ser doenças como anemia, desnutrição, diarreia e também estados emocionais alterados, isolamento social, econômico, psicossocial e clínico. É importante dar atenção também à síndrome de Wasting, que ela é ocasionada pela perda ponderal involuntária de peso com consequente desnutrição. Há uma associação dessa síndrome com o aumento da morbidade e da mortalidade, maior susceptibilidade para infecções oportunistas e tumores. O nutricionista também deve alertar o seu paciente das perdas nutricionais a que ele possa estar submetido. Então, a subnutrição e desnutrição são bastante comuns por conta da ingestão inadequada ou pelo caráter hipermetabólico da doença. Quando há perda de peso superior a 10% do peso habitual, geralmente pode indicar uma progressão da doença. O nutricionista também deve mostrar ao paciente a necessidade de desenvolver bons hábitos, como alimentação prazerosa, estímulo de consumo de frutas e verduras, consumo de proteínas e fibras, dentre outros. E também ficar sempre atento, através de exames de rotina, nas carências nutricionais que podem aparecer, que são mais comuns, como da vitamina A, vitamina B12, anemia e deficiência de zinco. Concluindo o presente estudo sobre mortalidade por HIV/AIDS, é possível contemplar como nesse tema o município de São Paulo apresenta dados relevantemente mais expressivos do que a maior parte dos estados do Brasil. Como exemplo, podemos citar a subprefeitura de Jabaquara, que registrou no ano de 2020 um coeficiente de óbitos por HIV superior aos estados do Espírito Santo, Maranhão, Pernambuco e Mato Grosso do Sul. Foi também possível notar uma expressa diferença em relação ao aumento dos óbitos de pessoas de diferentes faixas etárias no município de São Paulo, em comparação à estabilidade nos números nacionais para os mesmos grupos. Em termos de raça, a população mais acometida por HIV, chegando a óbito tanto em São Paulo quanto no país, são os de raça parda, seguidos pela população branca e pela população preta. E, como já foi falado, é interessante notar, em 2020 no Brasil, 14,6% dos óbitos na população preta, 25% na parda e 48% na população branca são óbitos registrados na cidade de São Paulo. Podemos também destacar relevantes diferenças em relação ao coeficiente de mortalidade em São Paulo, no que concerne a escolaridade da população, em relação aos mesmos dados nacionais. Foi possível notar, dentro do grupo de ensino fundamental completo, uma mortalidade de 30,6% em São Paulo contra 7,7% no Brasil. Todos esses resultados abordados pelo trabalho em conjunto são importantes indicadores para o monitoramento do comportamento da doença em questão, ainda que possamos notar em linhas gerais uma estabilização no número de óbitos nos últimos anos. O perfil populacional no município de São Paulo apresenta-se com diferenças importantes em relação aos números nacionais e por isso essa análise ressaltou a importância da integração de diferentes dimensões e escalas de dados para que haja melhor entendimento do assunto proposto.